Vem, meu amado, vamos ao campo, pernoitemos sob os cedros, madruguemos pelas vinhas, vejamos se a vinha floresce, se os botões estão se abrindo, se as romeiras vão florindo, lá te darei meu amor. Qual é a maneira correta de compreender o texto do Cântico dos Cânticos? Bem, os cristãos nunca tiveram consenso acerca de como, de fato, se deve interpretar o texto de Salomão. E hoje eu estou aqui para fazer uma breve história da interpretação do livro de Cantares. Vem comigo! Esse problema já existia dentro do judaísmo antigo. Os rabinos judeus estavam divididos acerca de como interpretar o texto de Salomão. Alguns interpretavam-o de forma literal. Entretanto, outros, que tinham dificuldade com a linguagem sexual do livro, recorriam ao método alegórico, ou seja, interpretavam que o texto não tratava, na verdade, do romance, do amor, da paixão e mesmo do ato sexual entre Salomão e a Sulamita, mas retratava uma narrativa que descrevia o amor de Deus para com seu povo, ou seja, o amor de Deus para com o povo de Israel. Quando nós chegamos nos primórdios do cristianismo, é um pouco difícil localizar quando surge essa interpretação alegórica em torno do texto de Cantares. No entanto, ainda bem cedo na história, quando nós chegamos ali por volta do século II, do século III, nós encontramos já nos escritos de Orígenes uma postura de interpretar não só o texto de Cantares, mas toda a escritura dentro de uma perspectiva alegórica. Segundo Orígenes, o leitor não deveria tomar nada da narrativa do Cântico dos Cânticos em relação às funções corporais. Para Orígenes, o texto referia-se aos sentidos divinos no interior do homem. Ainda no cristianismo primitivo, nós podemos ver de forma bem nítida como os cristãos tiveram dificuldade com a linguagem sexual do livro. Jerônimo, por exemplo, aconselhava que não se deveria ler o livro antes dos 30 anos de idade, pois só então o indivíduo teria maturidade suficiente para entender o texto e interpretá-lo de forma alegórica. Ora, olhando para Orígenes, para Jerônimo, para Agostinho, se estabeleceu uma leitura onde o texto dos cânticos relacionava-se não ao sentido literal de amor entre Salomão e a Sulamita. À semelhança da discussão lá no judaísmo, os cristãos adotaram a interpretação que o texto dos cânticos referia-se ao amor de Cristo com a sua igreja. A linguagem do noivo, a linguagem da noiva referia-se à relação de Cristo com a igreja. A noiva do texto é a igreja. O noivo do texto é Cristo. Portanto, o texto não tinha conotações sexuais, o texto não estava falando de nenhuma realidade de relação íntima, mas estava tratando das relações entre Cristo e a igreja. E essa foi a interpretação que predominou na igreja antiga, uma interpretação estritamente alegórica do texto de Salomão. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Olhando para a Idade Média, nós temos dois momentos específicos que precisam ser ressaltados nessa construção. Primeiro, nós temos Bernardo de Claraval. Ele pregou mais de 80 sermões acerca do texto dos Cânticos dos Cânticos, mas advertiu seus ouvintes que o texto de modo algum promovia algum tipo de luxúria carnal, de luxúria sexual. Ele manteve aquela interpretação alegórica estabelecida lá no cristianismo primitivo por Orígenes, Jerônimo e Agostinho e perpetuou então a interpretação de que o texto tratava da relação de Cristo e a igreja. Já por volta do século XII, surgiu a interpretação que ligava o texto do Cântico dos Cânticos à imagem da Virgem Maria. Olhando para a expressão de Salomão, quando diz que a sua noiva era pura, era imaculada e nela não havia mancha, interpretou-se que aquela passagem referia-se, na verdade, à imagem da Virgem Maria. Portanto, a Virgem no texto seria a Virgem Maria. E essa semântica de pureza foi também atrelada à ideia da Imaculada Concepção da Virgem Maria. Portanto, surgiu então aí mais uma interpretação ou mais uma proposta de interpretação no texto de Cantares. Muito embora essa interpretação não tenha predominado no Ocidente medieval católico. A tradição católica permaneceu com aquilo que foi estabelecido no cristianismo antigo, ou seja, uma interpretação alegórica que enfatizava a relação de Cristo e a sua igreja. A voz do meu amado, vejam, vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas, como um gamo é meu amado, um filho de gazela.
ei-lo postando-se atrás de nossa parede, espiando pelas grades, espreitando da janela. Ao chegar no século XVI, no período das reformas religiosas, os reformadores tentaram resgatar uma interpretação mais literal das Escrituras, portanto, rechaçaram o método alegórico. No entanto, reformadores como Lutero, mesmo rejeitando o método alegórico, não conseguiram dialogar com a linguagem sexual contida no livro. E Lutero propôs uma interpretação que divergia tanto da interpretação alegórica estabelecida lá no cristianismo antigo e perpetuada na Idade Média, quanto da interpretação que atrelava o texto à Virgem Maria. Para Lutero, a noiva da narrativa significava o estado de paz debaixo do governo de Salomão. E o texto do Cântico dos Cânticos, para Lutero, era um hino de agradecimento que Salomão estava prestando a Deus pelo dom divino da obediência. Fato é que as tradições protestantes continuam até hoje discutindo como realmente se deve interpretar o texto de Salomão, de forma alegórica, de forma literal, relaciona-se ao amor de Salomão com a Sulamita ou relaciona-se ao amor de Cristo com a igreja. É uma discussão ainda não resolvida. E eu estou aqui apenas no papel de historiador, para olhar como é que esse processo histórico se desenvolve. Mas o que de fato eu quero saber é a sua opinião. Como é que você tem interpretado o texto dos Cânticos dos Cânticos? Como você vê a linguagem poética que se entrelaça com a linguagem sexual no decorrer do livro? Isso deve ser interpretado de forma alegórica? Isso deve ser interpretado de forma literal? Como você vê toda essa discussão dos cristãos ao longo da história desse texto de Salomão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos fazer uma interação, vamos dialogar sobre e vamos agregar uma sadia discussão dentro do conhecimento da história da religião cristã.